Hello, seja muito bem-vindo ao nosso Pod de Negócios. É um prazer ter você aqui. E olha, não se esqueça, se inscreve no nosso canal, curte o nosso conteúdo, compartilha e não esquece, olha, ativa o sininho de notificação para você receber os novos vídeos que a gente vai postando aqui. A gente tem um conteúdo riquíssimo de insights para novos negócios, de especializações que você não pode perder, conteúdo gratuito e de qualidade. Então, ó, vai passando aí depois que acabar o episódio, tá? Não para não, continua até o final. Quando acabar, você olha os outros conteúdos, com certeza vai ter alguma coisa que você se interessa. Então, fortalece a gente aí, aproveita e cria esse engajamento aí pra gente. Hoje nós estamos com uma visita direto do Aras aqui para o nosso podcast. Alguém que eu conheci pela internet, como é legal a gente fazer essas conexões na internet. Então, ó, hoje a gente está comemorando, né, o episódio número 30. Então, depois de 30 episódios, quanta coisa eu aprendi, quantas conexões, quantas pessoas importantes, assim, que trouxeram muito conteúdo para mim que eu conheci. E hoje tá aqui mais um. Então, seja bem-vindo, Thiago. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com você, com a sua audiência. É um prazer, Débora. E vamos falar sobre um assunto super interessante, né? Tudo começa com a venda. Essa frase aí já ficou, viu? Já é essa cara. Thiago, me fala de que cidade que você veio? Ó, eu vim de Santa Gertrudes. É São Paulo, né? Estado de São Paulo. Certo. Próximo ali à região de Rio Claro. Uhum. Longe pra caramba, né? Você dirigiu muito até aqui, né? Mais ou menos umas 3 horas. Nossa, Isso. mas vale a pena, viu? Vai valer a pena. Com certeza. E você mora no Aras mesmo? Isso, moro no Aras. Eu sempre fui do sítio, do mato, assim, vamos se dizer, né? Tive contato desde cedo com a natureza. Meus pais são agricultores. Ah, que legal! Sim, em Valinhos, mas aí não é Santa Gertrudes. Valinhos é próximo a Campinas. Sim. E a minha esposa e a família dela mexe com gado de leite. Que legal! Isso. E eu moro no Aras junto com ela. Então hoje a gente mora num lugar maravilhoso. delícia. E de fato é o lugar onde a gente mora. E a sua filha tá sendo criada lá, né? Lá, exatamente. Que legal. A gente Nossa, vai tentar... Eu até lembrei da música da Ana Castela, agora o nosso quadro. Não vai ser o seu caso, né? Que o seu quadro tá montado lá no Aras, né? Com a família toda no gado, né? Que legal, viu? Parabéns. Obrigado. É de se invejar a gente conseguir ter uma renda que suporte, assim, as nossas necessidades e ao mesmo tempo a gente tenha contato com a natureza, tem uma vida saudável, né? Uma vida na natureza é muito gostoso. Parabéns, viu? Sim, é muito bom. Hoje a gente vai falar sobre vendas, mas antes eu Sim. queria conhecer um pouquinho de você, Thiago. A gente já teve uma conversa, né? Já sei um pouquinho de como começou tudo, mas eu quero que você fale para a nossa audiência. Da onde veio o Thiago? O que o Thiago fazia antes de aparecer na internet, assim, de uma forma tão... Vamos dizer que uma forma estrelar, assim. Você apareceu, assim, falou, quem é esse cara, assim, tão criativo? Você apareceu. O que você fazia antes? Conta pra gente. Legal. Primeiro, eu não sou contador. Não acredito. Não, eu já sabia, mas eu tenho que fazer essa... Não acredito. Não sou contador. Bom, o Thiago é apaixonado por vendas. E essa foi uma paixão que foi se desenvolvendo ao longo da minha vida. Eu sempre tive habilidades manuais. Então, quando a gente tem essas habilidades desde pequeno, eu morava então no sítio, como eu falei para você, criava as coisas, os meus brinquedos, e aí minha mãe via aquilo e ela me incentivava a ir para esse lado mais da engenharia, e eu estudei engenharia mecânica. Ah, que legal. Sim. Mas eu me identifiquei muito com a venda. Não, mas não tem nada a ver, Thiago. Não, nada a ver. Assim? Como que você foi parar nas vendas? Legal, vamos lá. Ó, o meu tio sempre falou assim, Thiago, você se comunica muito bem. Você é uma pessoa, né, muito comunicativa, muito simpática, contagiante. Por que você não vai pro lado da venda? Você tem uma boa lábia, né? Você sabe ali... E muita gente fala que vendedor precisa ter isso, mas vocês já vão entender, pessoal, que não é assim, tá? Mas eu tinha essa habilidade natural de, né, desenrolar ideias, né, de falar ali sobre um assunto e convencer as pessoas, principalmente convencer. E ele falou assim, Thiago, por que você não vai pro lado da venda? Esse tio chama Daniel. Ele é como um pai para mim. E eu falei assim, quer saber? Vou entrar no ramo de vendas, no mundo de vendas. Você já estava formado quando você tomou essa decisão? Não, estava na faculdade ainda. E o meu primeiro trabalho foi numa empresa de seguro, de vida de automóvel. Ah, legal. Isso. Eu tive vários empregos ao longo da minha vida. Eu acho que o último foi o 8º. E eu sempre saía de um lugar e ia para outro. Porque eu sempre buscava evoluir. Se não estava legal para mim naquele lugar, eu procurava outro.
Então eu fui sempre evoluindo até onde eu entrei no primeiro emprego de venda, nessa corretora de seguro. E dali em diante eu nunca mais saí da área comercial. Passei por alguns outros tipos de venda até no momento que eu me encontrei na venda consultiva. Então, antes de ajudar os contadores a vender, eu trabalhava como vendedor por muito tempo, isso foi 5, 6 anos, como vendedor de um serviço complexo, uma venda consultiva. E eu atendia contadores. Ah, legal. Você sabe que essa palavra venda consultiva para mim é novidade. E a gente vai desenrolar mais esse assunto, Com tá? certeza. Porque eu sou contadora e também tenho interesse nisso aí. Bom, você falou um pouquinho de você, Claro. o que você fez, mas agora você começou a empreender na venda, né? Como que tá sendo essa sua vida, essa saída do CLT, começar do zero? Como que tá sendo para você? Como que foi isso? Bom, não foi um choque tão grande como é para algumas pessoas. E eu vou explicar por quê, tá? Um vendedor é o empreendedor do próprio salário. Então, nesse último emprego, antes de começar de fato a empreender sozinho, eu já era empreendedor. E eu era empreendedor dentro de uma outra empresa. É aquela postura intraempreendedora que a gente fala, né? Perfeito. Por quê? Eu era comissionado, 100% comissionado. Então, se eu não vendesse, eu não ganhava. E isso... Não tinha um salário fixo? Isso, não tinha salário fixo, somente variável. Isso fez com que eu desenvolvesse habilidades de um empreendedor. Ou seja, ir além, fazer o trabalho depois do trabalho, atender os clientes como se fosse o dono da empresa, procurar soluções diferentes para que aqueles clientes comprassem de mim, melhorar o processo de venda que eu tinha. Ou seja, eu era vendedor dentro de uma empresa, mas o processo de venda que eu executava era diferente dos demais vendedores que estavam lá. Por isso eu performei muito. Que legal. Bati todos os recordes da empresa, quebrei assim todos os recordes possíveis, de maior comissão, de mais vendas num mês, de maior faturamento de caixa dentro da empresa. E não é uma empresa pequena, é uma empresa grande. Você pode falar? Claro, com certeza. Negócio? Sim. A gente sabe que eu Chama curiosa. Templum Consultoria. E essa empresa é uma empresa que vende, né, e faz a consultoria para sistema de gestão, certificações de normas ISO. Ah, legal. Então, ISO 9001, uma norma de qualidade, tem a ISO 27001, que é uma norma de segurança da informação, muito ligada à LGPD, né? Todo mundo já ouviu falar dessa lei brasileira, tá ligado a essa norma. E eu vendia esse serviço complexo. Então, o que eu vendia era valores de 20, 30, dependendo, 100 mil reais. Então, era uma venda complexa que, obviamente, a pessoa que está do outro lado, ela não decide na hora, leva um tempinho. Tem um namoro aí, né? Isso. Você tem que passar por um processo e, obviamente, que eu tinha que mostrar valor para que aquela consultoria seja feita naquele cliente, ele aceite comprar, né, o serviço que eu estava vendendo ali. Sim. E por que eu estou falando isso para você? Porque eu alcancei, como você disse agora há pouco para mim, o auge na empresa. E no momento que eu alcancei o auge, eu era o melhor vendedor. Eu tomei a decisão de empreender. Largar tudo. Não foi largar tudo, mas eu tomei a decisão de empreender paralelo. Falei assim, ótimo. Estava lá, era um vendedor, a pandemia me ajudou muito, a pandemia mudou a minha vida, transformou a minha vida. De muita gente. Né? E de muita gente. Eu saí de Campinas, fui para Rio Claro, onde está a minha esposa, ali Santa Gertrudes. Eu saí de uma, vamos dizer, ali do presencial, né, de uma atividade presencial dentro de uma empresa, e comecei a ficar em home office. Não fiquei em casa, tomei a decisão de empreender. Como que eu era um vendedor empreendedor. O que eu fiz? A maioria dos meus colegas, não, todos eles estavam ali trabalhando em casa. Eu tomei a decisão de sair de casa e alugar um escritório. Fui para um escritório pequenininho e comecei a desenvolver essa minha mente empreendedora. Mas nesse escritório você ainda trabalhava para aquela empresa? Sim, perfeito. E desenvolvendo algum negócio para você. Isso. E aí eu falei assim, quero falar sobre a única coisa que eu sou bom. Só tem uma coisa que eu sou bom. Em vendas. Eu não falo sobre outros assuntos. Algumas coisas ali da vida pessoal, na rede social, eu falo, mas isso é da minha vida. Mas eu não me atrevo a falar sobre algo que eu não entendo.
Uhum. E vendas eu entendo. Entendo por quê? Porque eu já vivi, eu era um vendedor. E aí eu falei assim, vou empreender e vou fazer isso para contadores. E por que você escolheu a nossa classe? O que nós temos de tão atrativo, além da nossa beleza, que te fez escolher os contadores? Me Legal. fala. Débora, todo mundo me faz essa pergunta. Muita gente me faz mesmo, de verdade. Porque eu nunca vi ninguém chegar Sim. e falar assim, não, eu escolhi os contadores. Gente, ninguém quer saber de contador. Quando eu ligo para os meus clientes, eles já perguntam, o que aconteceu? Eles não falam, oi Débora, tudo bem? O que aconteceu? Ninguém quer saber de contador, que é distância, porque contador é sinal de problema. Mas Sim. você viu uma oportunidade nos contadores, por quê? Legal. Essa empresa ajudava contadores, a Templum Consultoria, a implementar um sistema de gestão baseado numa norma, a ISO 9001. Isso tinha um nome, chamava Programa de Qualidade Contábil, onde a empresa implementava uma gestão estratégica, processos melhores, tinha ali uma melhora também na parte operacional em si, na organização da empresa, na gestão das pessoas para que elas executassem os processos que eram definidos. E muitos clientes também tinham dificuldade em vender esses contadores. Então eu vendia consultoria para ele estava ali implementando, ele virava um cliente meu e ele falava assim, Thiago, eu gostei, e foi mais do que um, eu gostei tanto da sua jornada de venda comigo, foi tão legal, como que você faz isso? Me ajuda. E eu ajudava alguns clientes ali. Uhum. De boa vontade mesmo. Eu vendi para ele e ajudava ele a vender. Dava algumas dicas. Eu falei assim, aqui tem uma oportunidade. Por quê? Porque eu entendia que, e aí depois, cada vez mais isso foi ficando forte dentro de mim, que o contador, ele é muito bom tecnicamente, ele tem muito conhecimento sobre aquilo que ele executa, mas existe uma deficiência que é essa, a da venda. E não é só para o contador, tem outros nichos que também tem isso. Por exemplo, o advogado, ele também tem dificuldade em vender, tá? Porque talvez ele seja mais ali, o contador principalmente, né, da área não de humanas, de exatas, e talvez falta um pouco dessas habilidades. Sim. E você percebe, Débora, que aqueles contadores que têm mais sucesso são aqueles que são ótimos vendedores. Todos. Aqueles que a gente pensar, primeiro que vier na sua mente, grande contador, fala um. Johnny. Vendedor. Fala outro. Anderson. Vendedor. Mais um. Pedro. Não precisa nem dizer, né? Não. Todos Eu são fiquei tentando calcular Isso. quantos milhões ele vendeu no último evento, porque ele fez uma venda ali que eu olhei e falei, gente, quantos milhões será que ele vendeu nessa venda aqui? E realmente, o que você falou é muito verdade, Thiago. É uma dor realmente do contador. Sim. Eu vou te contar assim um pouco de mim. Quando eu comecei o meu negócio, eu me vi como a venda como uma coisa totalmente nova para mim, né? Porque eu imaginei que eu ia fazer o meu serviço de escritório de sempre e os clientes iam vir por indicação. E aí, os clientes pararam de vir, né? Porque se você não fizer alguma coisa, eles não vêm. E quando eu comecei a ter um pouco de disposição, de ir atrás, eu fiz o curso do Pedro Neri, inclusive, que foi um vídeo sensacional para mim com relação à venda. Perfeito. Não sei se você já chegou a fazer o curso dele. FCC? Isso. Claro, com certeza. É um curso muito completo, Excelente. né? Eu sempre indico para as pessoas e realmente fez muita diferença. Só que, como qualquer curso, depende muito mais da gente do que do conteúdo que a gente está assistindo. Assistir, não ter ação, não adianta. Perfeito. Então, a venda realmente é uma dor nossa. E talvez não seja só pela questão da comunicação. Eu sou uma pessoa comunicativa, então para mim não era difícil falar. A questão é que a gente se envolve tanto na operação e na entrega do conteúdo que a gente esquece que precisa ter um crescimento. Senão a gente vai morrendo, né? Perfeito, porque é exatamente o que você falou. Está muito ligado ao que eu estava dizendo para você. O contador ele é tão bom na parte técnica que ele acaba deixando de lado a venda. E, às vezes, a indicação... eu tenho certeza que você começou a empreender com indicações, certo? Sim. Você quer saber como que eu comecei a empreender? Deixa eu te contar rapidinho, que é uma história interessante. Eu trabalhava dentro de uma empresa... E aí fazia alguns posts esporádicos, né? Eu sou contadora, tal, trabalho numa empresa. Claro. E aí uma pessoa chegou pra mim, você pode cuidar da minha empresa? Só que assim, eu sempre fui contadora em escritórios, em empresas grandes. Então chegou uma empresa pequena, a gente se assusta de falar, faz o quê nessa empresa?
tem balancete, tem extrato, tem auditoria, você fica perdido, porque é totalmente diferente, né? Coisa que a gente Sim. não aprende. E eu falei assim, olha, eu não sei se eu sei fazer, não. Falei pra ela, não sei se eu sei fazer, não. Ela, não, você sabe, se você não souber, você vai aprender, porque eu quero que você seja minha contadora. Ela chegou pra mim e fez isso. Aí eu falei, poxa, que legal, ela tá me dando essa confiança, eu vou aproveitar. E aí eu peguei uma cliente, essa primeira cliente, e aí ela me indicou outra cliente. Essa outra cliente, essa segunda, me indicou mais 5. E aí eu comecei a ver, falei, meu, isso aqui dá pra ser um negócio bom. E foi aí que eu comecei a empreender, mas foi indicação, não foi pessoas que eu fui atrás. Perfeito. E isso ocorre com, vamos colocar, 90%, não vamos falar todo mundo, mas 90% dos contadores. Ele acaba atendendo ali alguns amigos, ele está numa empresa de contabilidade, ele presta um bom atendimento, ele vê a oportunidade de empreender como você, ele começa a atender outro legal. Só que chega um ponto que depender apenas de indicação não é suficiente. Por quê? Porque a indicação ela não te dá previsibilidade de receita. Acontece o quê? Pode ser que esse mês venha alguma indicação. Ou pode ser que no mês que vem não venha nenhuma. E aí? E acontece, viu? Pode ser que você tenha um cliente estratégico na carteira e ele saia. E aí você vai deixar de faturar? Você ainda tem as suas contas para pagar, a operação da sua empresa se mantém dependendo, né? Principalmente porque agora o contador ele investe muito em tecnologia. Então, se você perder um grande cliente, você não vai entrar em contato, por exemplo, com a CIEG e falar assim, ó, vou ter que pagar um pouco menos esse mês porque saiu um cliente estratégico. Não. O seu custo operacional ele continua. Então, o que o contador precisa fazer? Ele precisa focar na atração e na venda para que ele tenha uma receita recorrente. Porque se você coloca na mão de outra pessoa a responsabilidade do faturamento da sua empresa, pode ser que uma hora a sua empresa realmente venha à falência. Porque a indicação é isso. Passiva. Tá? A passiva. Você coloca a responsabilidade da venda na mão de um cliente seu. Como assim? Se ele não te indicar, não vai vir novos clientes? Isso eu falo da indicação passiva. Para mim, a indicação passiva, tá? E quando eu falo passiva, é quando você não tem nenhuma ação para que aquele cliente te indique. Espera, né? Isso. Ele te indica pela sua obrigação. Atender bem, prestar um bom serviço é a sua obrigação. Você não está fazendo mais do que a sua obrigação, certo? Porque aquela pessoa confiou em você e ela está investindo com você. Então, isso não é mais do que sua obrigação. Então, a venda através da indicação passiva, no meu ponto de vista, não tem que contar. Ela é um bônus. Uhum. Só que o contador, ele acaba que se apega a isso. Verdade. E deixa de lado a atração de novos clientes, a indicação de forma ativa, onde ele realmente estimula aquele cliente a indicar e acaba que terceiriza o sucesso, o faturamento, o crescimento da empresa contábil dele na mão de outras pessoas. E sem falar também do turnover, né? Porque Perfeito. acontece muito saída de clientes. E a gente, olha, eu vou te falar, quando você é o meu primeiro cliente, foi uma dor tão grande pra mim. Pra mim e pro escritório inteiro. Foi uma dor, porque a gente não imaginava que alguém ia dispensar a gente. Porque a gente se empenhava muito, era o começo do escritório, a gente se entregava muito. Mas depois eu entendi que tem pessoas que simplesmente não conectam com a nossa forma de trabalho, e tudo bem. Sim. Foram muito poucos os clientes que saíram por esse motivo, mas a maior saída, assim, eu acredito, dos escritórios que são bons, que tratam bem os clientes, que fazem o serviço direito, a maioria é por inadimplência. Né? Porque não tem como a gente ficar com um cliente na carteira que não está pagando. Mas isso pode ser que seja um problema de venda. Em que sentido? Vamos discorrer sobre isso? Vamos. Então, legal. Bom, quando chega um cliente ou uma indicação, como que você faz? Você já vende... Porque a indicação ela vem quentinha, não vem? Vem. Pronta. Uhum. Você faz uma qualificação desse cliente? Porque, assim, não significa que ser uma indicação, aquele é um cliente qualificado para a sua empresa. E a qualificação é uma etapa da venda. Uma etapa muito importante da venda. Na qualificação, você identifica se aquele cliente ele é um bom cliente ou não.
Você sabe a parábola do joio e do trigo? Sim. Você separa o joio do trigo. Simplesmente. Vou te dar um exemplo. Às vezes chega um cliente pelo marketing. E aí aquele cliente, ele quer muito, tem uma necessidade muito clara, ele quer muito investir com você, só que ele, dependendo, não tem condições para investir. Você faz a venda, ele fica um pouco com você, ele realmente não tem condições de te pagar, e aí ele sai, churn. Sai da sua carteira. E isso ocorre por quê? Porque ele não é um cliente qualificado. E se você tivesse um processo de qualificação dentro de uma técnica, e agora eu vou ensinar uma técnica aqui para você chamada Bunch Sales. É uma técnica antiga, mas que, se você utilizar ela bem, ainda se encaixa como uma luva num processo de venda consultivo. Tá? E se esse cliente não está dentro, né, desse Bunch, que eu já vou explicar o que é, realmente ele não é qualificado, ele vai sair. Então não significa, aí entra um ponto, não significa que uma indicação é um cliente qualificado. Olha isso. Então olha o tamanho do problema. Além de você terceirizar para outras pessoas a responsabilidade de atração e de novos clientes para uma outra pessoa, ainda aqueles clientes que chegam podem ser que não sejam bons clientes. Clientes que não tenham condições de investir, clientes que vão sair, que vão falar mal da sua contabilidade. Porque independente de chegar um cliente por indicação ou de alguma outra forma, você precisa qualificar ele. E aí como que a gente qualifica dentro do Bunch Sales? Primeiro, B significa budget, ou seja, orçamento. Você tem que identificar através de perguntas, no momento que você entrar em contato com aquele cliente, seja uma indicação ou de algum outro canal de atração seu, se ele tem condições de investir, se é prioridade para ele fazer esse investimento. Primeiro ponto. Depois a gente vai para a autoridade, que é o A. Legal. Será que ele é a pessoa que decide? Porque muitas vezes o cliente, quando ele chega, o cliente que eu falo, pessoal, é o lead. Não sei se você conhece esse termo, mas sim, lead é um possível cliente, para quem não sabe. Então, quando ele chega, necessariamente, ele não pode ser que não seja o decisor, a pessoa que toma a decisão de compra. E aí ele não é qualificado. Você também não vai conseguir vender. A outra coisa é a necessidade, que é o N do Bunch. Será que, de fato, ele tem a necessidade para a solução que o teu escritório contábil possui ali, né, na prateleira de produtos? Dependendo, não. Dependendo da necessidade, a necessidade dele não está tão clara. Essa necessidade não está clara e aí acaba que ele também não vai comprar. E o último, que é o T, é o time. Prazo. Será que ele está na hora dele comprar? Ele compraria agora ou ele vai comprar só daqui a 1 ano? Ou ele vai comprar só daqui 6 meses? Ou só daqui 1 mês? Então, se você, quando chega do marketing, um cliente, faz a qualificação dessa forma, você, além de trazer clientes qualificados para dentro da sua contabilidade, certo? Clientes que vão ficar, que não vai acontecer, né, esse churn, né, essa saída desse cliente, você também vai reportar o seu marketing ou o seu canal de atração se ele está trazendo ou não clientes qualificados. Sim. E aí entra um ponto super interessante. Porque muitas agências de marketing não trazem resultado para as contabilidades. Porque a agência de marketing, ela não faz milagre. Tem toda uma jornada. Exato. Né? Se você não reporta a agência, por exemplo, através da qualificação, porque a qualificação é o quê? Eu vou explicar já para vocês, tá, pessoal, o processo de venda como eu entendo ser o processo certo. Mas só para concluir esse raciocínio. A qualificação está no meio do processo. Depois da qualificação tem a venda. Antes da qualificação tem o marketing. Então, a venda não começa e não termina no marketing. Ela termina no contrato fechado. E a qualificação, ela é o elo entre a venda e o marketing. Por quê? Porque ela coloca o vendedor na frente do cliente certo e ela reporta o marketing para trazer esse cliente certo. Muito interessante. E muita gente não faz qualificação, não sabe o que é e não faz. E eu vejo
que isso é pouco falado no mercado contábil. Vou te falar que eu não faço. Comigo é venham todos, a gente só descobre depois. E é muito interessante. A gente realmente, como contador, a gente não se qualifica e não investe nisso. A gente quer investir em lead, quer investir em contatos, mas na qualidade da venda a gente não investe. Você tem razão. Vamos falar sobre um assunto, então, importante, já pegando um gancho nisso? Sim. Tá legal? Vamos. Deixa eu só ver o que a gente estava de próximo assunto para você ver se... Não, vamos continuar. Então vamos. Vamos lá, pode ir. Não, pode continuar. Fala o que você acha que dá pra gente falar agora. Tem outros assuntos aqui. O que tá, você legal. acha pra Vamos gente lá. Ó, continuar no raciocínio? vamos falar então do processo da venda. Bom, vamos lá. A venda, ela começa na estratégia. Depois que eu tenho uma boa estratégia, bem planejada, bem estruturada, eu encontro o meu canal de atração. Que pode ser a indicação, que pode ser a prospecção ativa, ou pode ser, quem sabe, o inbound, que é quando você atrai clientes pelas redes sociais, pelo Google. Depois que eu crio o meu canal de atração alinhado à minha estratégia, eu faço a qualificação para ver se de fato é um cliente que pode entrar no meu escritório contábil, para que depois, então, eu venda para ele. E essas 3 etapas fazem parte de uma jornada de venda consultiva. Só que a maioria dos contadores foca no quê? No que é mais sexy, Débora, que é a segunda, o canal de atração, o marketing digital, aquilo que está em alta. Só que não adianta você fazer marketing digital se você não tiver uma boa estratégia. O Anderson Fernandes fala, né? Estratégia é tudo. Tudo. E para venda, estratégia é tudo. Se você não tem uma boa estratégia, não tem um nicho, não sabe qual que é o seu cliente ideal, que é aquele cliente que de fato vai ficar muito tempo com você, porque nós contadores, né? E quando eu falo nós, eu já me coloco no meio de vocês, né? Porque eu sinto como faço parte mesmo. Sim. Né, do mundo contábil. Nós contadores, nós temos um benefício muito grande, Débora. A gente tem a possibilidade de casar com o cliente. O que é isso? É a venda recorrente. Sim. Então, se você tem uma boa estratégia, sabe qual que é o seu cliente ideal, tem um nicho, se torne especialista naquele nicho. Tá? Por isso que eu aconselho vocês, contadores, a encontrarem um nicho. Realmente, para se tornarem especialistas. Será que se eu falasse de vendas para todo mundo, eu estaria aqui nesse podcast? Acho que não. Talvez eu esteja aqui por quê? Porque eu tenho um nicho. Porque eu estou vivendo esse nicho. Sim. Exatamente. Entende? Por quê? Estar no meio contábil? Porque eu tinha que escolher um nicho. Porque eu acredito nisso. E eu acredito que um contador também precisa. Com o tempo, isso vai se tornando mais natural para ele. É que nicho é uma coisa muito complexa e polêmica. Vou te falar porque tô aqui no meio, né? Sou empreendedora contábil. Claro. Eu acredito muito que o nicho é um caminho importante porque ele cria uma escalabilidade porque você fica especialista e você tem um desenvolvimento maior naquele produto, né? Você tem mais segurança, você tem especialização, então você diminui a quantidade de pessoas que vão sair do seu escritório. Não vai ter uma insatisfação, porque você é especialista. Né? Você alcança as pessoas certas, é mais fácil para atingir o tráfego. Mas no começo, quando você começa um escritório contábil, você precisa de dinheiro. E sem dinheiro você não consegue desenvolver, você não consegue contratar, você não consegue pagar aluguel. Então, assim, eu, Débora, particularmente, uma coisa que eu tenho pensado muito, nicho é uma coisa que eu tenho realmente pensado. Mas eu acho que o começo é importante que você faça testes, né? A gente, contador, a gente tem assim, uma gama muito grande de possibilidades de trabalhos. Perfeito. Quando eu comecei, o meu pensamento era criar uma empresa de consultoria especializada em atendimento a auditorias. Era o meu pensamento. Por quê? Eu sinto ainda, né, que as empresas grandes têm essa dor. Ela contrata uma auditoria, ela tem uma contabilidade externa, mas dentro da empresa dela, ela não tem uma pessoa com conhecimento suficiente para fornecer as informações que a auditoria precisa. Perfeito. Aí cria aquele estresse. Então, para mim, era o meu nicho. Quando eu comecei, eu senti que ia demorar eu atingir essas empresas, porque empresas grandes, elas vão procurar empresas, claro, né, de confiança. Então, Perfeito. Como eu estava começando, eu falei, eu acho que agora não é o momento de eu escolher esse nicho. E aí eu fui
né, pegando outros clientes, e hoje eu já penso em outro nicho, que é um segredo, né? Por enquanto, porque eu Estratégico. ainda estou decidindo. Mas, então, assim, eu acho que no começo eu não acredito ser muito bom em questão monetária. O que você acha? Qual que é a sua opinião sobre isso? Vou te fazer algumas perguntas. Posso? Claro, Vamos mudar o jogo agora. Só não me pergunta qual que é o meu nicho futuro, que eu não vou contar. Não, vamos mudar o jogo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Vai, vamos lá. Você é a entrevistadora agora. Isso. Ó, Débora, quando você começou, você atraía clientes através de tráfego pago, Google? Como que era essa atração dos clientes nesse começo? Meu começo foi só Instagram. Instagram. Então, por isso que eu acredito muito na ferramenta do Instagram para venda. Sim. Então, eu ia lá, fazia vídeos e no começo foram só conhecidos mesmo. Amigos, parentes e indicação dessas pessoas. Dessas pessoas. Legal. Perfeito. Se foram, isso é a maioria dos contadores, tá? Se são só indicações que chegam para você, e ainda que você fazia um trabalho ativo no Instagram, talvez de forma orgânica nem paga, né? Era mais postando vídeo, então... Não tinha uma monetização. Isso, perfeito. Nenhuma. Legal. O que impede você fazer um tráfego pago nichado? As indicações vão deixar de chegar? Não. Então, por que o contador ele não pode escolher um nicho para atrair cliente? Mas você acha que não vai criar uma confusão organizacional? Você ter um nicho no tráfego e você atender outros nichos dentro do escritório? Não, porque você já não atende no escritório todo tipo de cliente? Sim. Então, aquele que vem do seu nicho, pode ser que ele não viesse, ele viesse por uma indicação, você já atenderia ele da mesma forma. A sua operação já é para todo tipo de cliente que chega. Uhum. A diferença é que se você começar a atrair clientes nichando, com o tempo, aí sim a sua operação, né, que é o que você acabou de me perguntar, ela vai ficar específica para aquele nicho. Então, talvez hoje, se você não tem um nicho, para cada cliente você faz um tipo de coisa. Sim. Então, não há um problema. Isso é um dilema que eu não entendo que o contador tem do nicho. Por que não nichar? Porque, no meu ponto de vista, não há um problema nisso. Por quê? O contador não atrai de forma ativa. Legal. Ele não faz essa atração. As indicações, elas vão continuar chegando como elas já chegam, da forma como está. Então, ele se posicionar de forma ativa para trazer clientes de um nicho específico não vai impedir isso. Mas se eu me posiciono na internet, não digo no tráfego, tá? Tô falando, por exemplo, nas minhas redes sociais do Instagram. Eu me posiciono como nicho, nichada em ramo X. Uhum. As indicações, você não acha que das pessoas conhecidas, das pessoas que me acompanham vão diminuir e falar, a Débora tá atendendo só aquele nicho agora? Eu acho que não. Porque você consegue fazer uma atração nichada mais estratégica nesse começo. A sua pergunta é boa. Então, como que eu faço para que, né, isso não ocorra? Primeiro, você tem que executar. Para a gente ter certeza, primeiro a gente tem que executar. Será que, na prática, isso vai acontecer de fato? E eu falo por experiência. Eu tenho um cliente de consultoria que está nichando e está indo muito bem. Muito bem, muito bem. E e-commerce é o nicho dele. Mas vamos pensar na prática. Você executou. Está tendo esse tipo de problema? O que você pode fazer? Você pode criar campanhas e landing pages exclusivas para esse nicho. E isso não está de forma pública no seu Instagram ou dentro do seu site. E aí você vai atraindo aquele teu nicho que você deseja e não vai deixando de atender os outros clientes. Porque você consegue, por exemplo, fazer uma propaganda que não esteja no seu feed do Instagram. Uhum. Ou que não esteja no seu site, porque você cria uma landing page específica para isso. E aí você começa a atrair clientes. E com o tempo, você quebra essa barreira e aquilo só vai trazer benefício para você. Qual que é o nicho que... Fala um tipo de cliente do seu escritório hoje que você acha que é muito bom. Pet shop. Pet shop. Essa operação de pet shop contábil tem características ali específicas dela? Sim. Legal. Se você tivesse 100 clientes de pet shop, seria mais fácil para você atender esses clientes? Sim. Você só vai ter esses 100 clientes se você nichar. E talvez no começo vai ser mais difícil. Mas com o tempo... pet shop só tem 2 na minha cidade. Legal, mas tem 2 na sua cidade. Mas tem mais nas cidades vizinhas. Tem mais nos estados. E tem mais no Brasil todo. Olha o tamanho do nicho de pet shop. Existe alguma contabilidade específica para pet shop? Existe. Ela deve estar
arrebentando. Legal, é interessante pensar dessa forma. É que, na verdade, a gente, contador, a gente não tem todo esse conhecimento que você está passando aí, por exemplo. Hoje eu tenho, porque estou me envolvendo agora no Claro. tráfego, de que existe essa possibilidade de você criar uma página exclusiva, uma landing page exclusiva para você nichar e fazer a campanha. Eu não sabia disso, estou sabendo agora. Então, eu acho que falta o conhecimento dos contadores de entender que existem essas ferramentas que podem te ajudar paralelamente. Perfeito, exatamente. Né? Então, acho que isso é um conteúdo legal. A gente pode até depois fazer um corte e colocar para os contadores aprenderem que dá para ser nichado e continuar servindo a sua bolha, né? Faz muito sentido. E, Débora, isso facilita a próxima etapa do processo. A gente estava falando sobre estratégia. Qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é a atração. Quem quer atender todo mundo, acaba que não atende ninguém, infelizmente. É difícil. Acaba que não atende ninguém. O jogo de quem atende todo mundo é um jogo diferente. É um jogo que a Contabilizei, por exemplo, joga. Onde ela tem muito poder de investimento para atrair muitos clientes e ela fala de forma generalista, porque ela tem respaldo para isso. Grandes contabilidades hoje, que já alcançaram um nível alto, né? Também tem possibilidade para isso. Então, hoje, grandes empresas contábeis que a gente conhece, porque elas podem investir bastante em tráfego. Quando eu falo bastante aqui, pessoal, Robson vem aqui, ele falou para você, é coisa de 100 mil reais para cima por ano, para investir em tráfego, para dar retorno. E aí o nicho, ele protege a sua atração e o teu capital financeiro para fazer isso. Por quê? Porque se você cria ali uma copy, ou seja, um texto persuasivo, um criativo persuasivo, falando a dor de um nicho, e investe exclusivamente para aquele nicho, e pela segmentação nas campanhas hoje, você consegue fazer isso, deixar aquele público bem segmentado, você vai falar diretamente para aquela pessoa. Então é como se eu fosse um médico, estivesse no meu Instagram ou no Google, enfim, não importa, rolando ali o meu feed e visse um contador falando assim, ó, se você é médico e tem esse problema financeiro, se seu fluxo de caixa tá ruim, se as suas contas pessoais estão misturadas com a sua conta jurídica, se você tá pegando empréstimo, se você termina o mês no negativo, ou se você nem sabe se a sua empresa ou sua clínica é lucrativa, clica nesse botão aqui porque eu sou uma contabilidade específica para médico e eu posso te ajudar. Quando a pessoa ela vê aquele anúncio, aquele médico, ele vê e tem como você colocar esse criativo diretamente para ele, ele fala assim, meu, essa contabilidade está falando comigo, como ele sabe disso? Como que ele sabe que eu tenho esse problema? E aí ele vai clicar, e aí ele vai para uma landing page, certo? Que é uma página de venda, e naquela página de venda, não pode ser o seu site institucional, tem que ser o quê? Somos uma contabilidade especializada para ajudar clínicas médicas. Se você é médico e tem esse problema, e tem lá toda a ação de venda. Então, o criativo ele desperta a atenção para levar a pessoa para a página de venda, porque é na página de venda que ela converte. A venda não ocorre no criativo. Não, o criativo ele chama a atenção, fala de um problema, cria essa conexão, e aí o nicho ele protege por conta disso. Porque se você falar, se você tem uma empresa num lucro real, ou se você tem uma empresa, se você é um MEI, pode ser um monte de empresas. Mas agora não, se você é uma clínica e tem esses problemas, olha como você cria essa conexão. Você leva ela para a landing page. Personalização, né? Perfeito. Você leva para a landing page converte. Significa, isso a gente está falando agora da segunda etapa do processo da venda. Da atração, né? Da atração, isso, do canal de atração. E aí a gente entra então agora para a próxima parte, que é a qualificação. Por quê? Porque não significa que aquele cliente que levantou a mão, que fez um cadastro, ele vai comprar. Não significa que ele vai comprar. A venda não acaba no marketing. Até o marketing é uma etapa. Eu julgo que é 50% da venda. Dali para frente é mais 50%. E a maioria dos contadores, eles focam no quê? Nos primeiros 50%. E aí, a agência de marketing, ou enfim, né, traz clientes, traz números ali para ele, traz cadastros, só que necessariamente
não convertem em venda. Por quê? Porque o contador tem que fazer, a gente estava falando disso, a qualificação. Sim. Tem que verificar se aquele cliente é ou não qualificado. Porque se ele não for qualificado, o que é a obrigação do contador? Pegar essa informação e saber que ele não é qualificado, falar, olha, agência ou né, pessoa que está ajudando ali fazendo marketing, não está legal. Será que isso não está legal porque a gente colocou ali um criativo ou algo dentro do nosso site que não está conectando com a estratégia que a gente definiu primeiro? Então, ó, a estratégia ela é a base de tudo. Sem a estratégia, eu não faço nada. Sim. Então, criei a estratégia, fiz a qualificação. A qualificação, ela reporta o marketing. E aí o marketing vai melhorando, vai otimizando, vai trazendo melhores clientes, enfim, para que você dê sequência no processo. Mas é difícil. Eu tava comentando com você, né? É muito difícil a gente ter essa espera. E eu já entendi desde o começo que eu ia ter que esperar. Né? Quando você entra no tráfego, porque você tem que esperar as coisas acontecerem, serem validadas, testadas, mas pra gente é muito difícil. Ainda mais nós contadores que trabalhamos com contas, então pelo menos toda despesa que eu tenho eu vejo como investimento. Aquilo vai me trazer retorno no quê? E aí você olha, né? Hoje você me deu uma luz. Você falou assim, ó, pensa nisso como um investimento de aprendizado. Perfeito. Porque se a gente pensar que está sendo uma despesa para a gente ter um retorno de vendas e você vê a venda não acontecendo, dá um desespero. Perfeito. E aí a gente, exatamente o que você falou, dá desespero. Por quê? Porque o processo ele não é curto, ele é longo. Mas, Débora, numa empresa de contabilidade, existem vários processos. Contábil, fiscal, o DP, que existem desafios, que existem tarefas a serem executadas e que o contador ele foca e executa. Mas a venda também é um processo. E a gente tem que encarar ela como um processo, assim como se encara qualquer outra parte de uma empresa contábil. E é o processo principal. Por quê? Porque é o processo que dá o início de tudo. Por isso que tudo começa com a venda. Você não vai conseguir utilizar aquela super ferramenta que você contratou para melhorar ali o teu fiscal ou quem sabe o teu contábil se você não vender. Não adianta. Se não tiver cliente. Se não tiver cliente, não adianta. Não adianta você investir em pessoas, em crescer. A gente vai falar de algumas estratégias aqui que eu julgo ser ideais para um contador que está começando, tá? Mas só para finalizar o nosso raciocínio do processo da venda. Então a gente tem a estratégia, a gente tem a forma de atrair esses clientes. Isso. Fizemos a qualificação e agora a gente vai para a venda. Parte super importante. O cliente é qualificado? Ele tem dinheiro, budget, ele tem autoridade, ele está com a necessidade clara, ele vai comprar e ele está no momento para comprar? Legal. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar o valor do meu serviço para ele. E aí entra a venda consultiva. De fato, que é aquilo que a gente começou a falar. Entra a venda consultiva. Porque o contador, ele quer agregar valor. Ele quer cobrar mais. Ele quer muito ser consultivo. Só que a contabilidade consultiva começa na venda. Se você não sabe vender valor, aquele cliente ele nunca vai ver valor no seu trabalho, não tem como. Porque ele não sabe que você tem um atendimento melhor. Ele não sabe que você tem uma ferramenta diferenciada. Ele não sabe que você tem uma equipe com pessoas qualificadas. Se você recebe ele pelo teu marketing, manda uma proposta pelo WhatsApp quando ele te pedir e fica cobrando para ele fechar essa proposta. Isso não é uma jornada de valor. Isso não é uma venda consultiva. Aquele cliente nunca vai te olhar como uma contabilidade consultiva, porque você não foi consultivo na venda. E você precisa ser consultivo na venda. E a pergunta que eu não quero calar, o que é uma venda consultiva? Eu sei o que é contabilidade consultiva, Perfeito. Isso aí eu já aprendi e pratico, mas o que é uma venda consultiva? Excelente pergunta. Pessoal, eu tenho uma série dentro do meu Instagram que fala muito sobre vendas. Lá tem diversas pessoas falando sobre venda e de várias formas. Mas para mim, a única pessoa que falou o que é venda consultiva na sua essência, para mim, que é o que eu acredito, foi o Pedro Neri. É o mestre da consultividade. É claro, até para né? venda. Ele não poderia errar. Para mim, a venda consultiva é quando você, de fato, serve o teu cliente, ajuda ele a tomar uma melhor decisão de compra. Fazendo o quê? Fazendo as perguntas certas, entendendo o problema que ele tem, se interessando de fato em transformar o negócio dele,
para que então você venha com a solução. O seu posicionamento como vendedor consultivo não é vender, é ajudar. Se você está ali querendo fechar um contrato, só bater a sua meta, infelizmente, psicologicamente você não vai conseguir vender de forma consultiva. Agora, se você está disposto a ajudar aquela empresa, porque você acredita que a tua consultoria contábil ajuda aquela empresa, aí então você vai conseguir vender. O primeiro passo é esse para você vender de forma consultiva. Depois, você vai ter que começar a fazer as perguntas certas. Perguntas para entender os problemas que aquele cliente tem, para que ele conclua que possui esses problemas, e aí você vai então aumentar esses problemas para que ele queira resolver. E como que você faz isso de forma consultiva? Fazendo perguntas. E não é qualquer tipo de pergunta. São perguntas que induzem ele a acreditar que de fato ele precisa comprar de você. E nessa jornada você vai mostrando valor para ele. Porque ele vai percebendo, realmente, aquela contabilidade ela está me atendendo de forma diferente. Não tem como. Quantas vezes, Débora, você pagou mais por um serviço melhor? Eu sou mestre nisso. Até produtos. Eu Perfeito. acredito muito na qualidade. Quando a gente fala de qualidade, de valor, né, levando até para a parte de produtos, né? Quando você compra um produto que custa barato e daqui a um mês você vai ter que comprar ele de novo, porque não está servindo mais, isso para mim é burrice. Sim. Né? Então, e no serviço é a mesma coisa. Às vezes você quer pagar mais barato num serviço, mas aquilo vai te dar uma dor de cabeça, vai te dar mais trabalho, vai tomar o teu tempo que você poderia estar gastando com o teu negócio, com a venda do teu negócio, com o crescimento do teu negócio, e você fica se preocupando com aquele serviço que você comprou, porque ele é ruim, não te atende no que você precisa. Perfeito. E você vai ficar muito tempo com esse serviço ruim? Não. Vai sair. A percepção, então, de valor, ela ocorre na venda. Aí entra um outro ponto. Você fez tudo isso perfeito. Fez tudo perfeito. A estratégia, legal, perfeita. A atração perfeita. A qualificação perfeita. Vendeu de forma consultiva, assinou o contrato. Acaba? Não. Continua. Porque é a venda de recorrência. Se você não atender bem aquele cliente, aí entra um outro mundo da venda de recorrência. Que é você estruturar um departamento de CS, criar relacionamento com o teu cliente, vender outros tipos de serviço e produto para aquele mesmo cliente. Porque para ele chegar até o momento de tomar a decisão de compra, tem um custo para isso. E em vendas a gente chama isso de CAC, custo de aquisição de clientes. Legal? Uhum. Ou seja, você teve que investir na sua estratégia, teve que investir em marketing, numa agência, em tráfego pago, num CRM, num vendedor, no seu tempo, até esse cliente tomar a decisão de compra. Tomou a decisão de compra, assinou o contrato. Legal. Agora ele pode ficar com você a vida inteira, ou ele pode sair no segundo ou no terceiro mês. Tudo depende do desenvolvimento do trabalho, né? Perfeito. E o custo para que ele fique a vida inteira ou saia no segundo mês é o mesmo. Você já pagou esse custo. Sim. Ou seja, agora o tempo que ele vai ficar precisa pagar esse custo que você teve e começar a te dar lucro. Então muitas vezes tem contador que nem sabe se a empresa dele dá lucratividade. Infelizmente, Débora. Nossa, por favor, né, gente? Uma coisa que eu aprendi até com o Pedro Neri. Não tem como você vender uma coisa que você não faz. Então, Sim. eu comecei o meu escritório dessa forma. Eu contratei um sistema que eu acreditava que seria bom para os meus clientes e comecei a usar no meu escritório. Perfeito. Fazer a contabilidade do meu escritório, financeiro Perfeito. do meu escritório. Porque a gente precisa saber, precisa estruturar o negócio. Perfeito. É isso mesmo. Não é possível que tem contador que faz isso não, Thiago. Faz. E aí entra um outro jogo que é esse de relacionamento, de retenção, de LTV. O Johnny veio aqui e falou sobre isso. Uhum. E isso é um dado, um indicador de venda muito importante. Lifetime Value. Quanto tempo esse cliente vai ficar dentro da sua empresa pagando um valor ali para você? Ele tem que cobrir esse custo de aquisição e tem que ficar com você mais tempo ainda para te dar lucratividade. E aí entra um outro jogo. Só que o que eu acho que o contador tem que fazer? Então, tudo que a gente falou aqui, na teoria é bonito, mas na prática é complexo de se executar. É
complexo demais. Com certeza. Principalmente para nós que somos muito Sim. racionais, né, contadores. Perfeito. E se você também não tiver ajuda, não entende desse assunto, então você tem que trazer realmente pessoas que te ajudem em coisas que você não domina. Consumir conteúdos como um podcast desse, né? Perfeito. Olha quanta coisa a gente está levando, né? Tem quanta técnica, né? de Exatamente. vendas. Então, o que eu acho que o contador ele precisa fazer, começar a estudar mais sobre outros assuntos, tá? Para que ele consiga reter esses clientes, ter esse LTV aumentando aí dentro da carteira dele, para que cada vez mais ele prospere e cresça. Senão isso não vai acontecer. E aí, como que é uma forma fácil de fazer isso hoje na prática? Se um contador fosse executar um processo, não faz nada disso que eu falei. E aí, o que fazemos? Vai ser só indicação? Não. Começa a trabalhar a carteira. Esquece a atração. Começa a olhar para a carteira. Se você está começando em vendas, não tem um processo ainda, eu não te indico correr atrás de atrair clientes. Eu te indico a primeiro vender para a sua carteira. Para aqueles clientes que já se relacionam com você. Mas vender produtos do nosso ecossistema ou tentar indicação através deles? Não, produtos do ecossistema. E aí você vai ter que ter um hub de soluções. E hoje isso está muito fácil, né, gente? Tem muita gente falando sobre isso. Hoje aqui no escritório a gente já funciona assim, né? A gente tem Perfeito. contabilidade, a gente tem BPO financeiro, Perfeito, certificação digital, marcas e patentes, estamos entrando agora com consultoria jurídica. perfeito. Então, esse ecossistema, ele prende, né, o cliente Perfeito. com as soluções aqui dentro do escritório. Dependendo de uma recuperação tributária, pode ser um Sim, próximo eu ainda passo. não coloquei, mas é uma coisa que eu também penso. Ou uma parceria com uma empresa que faça. Então, vender para esse cliente é muito mais fácil. Por quê? Porque você já teve o custo de aquisição, ele é mais barato. Sim. E outra, ele confia em você. Né? Já tem um relacionamento. Então começa com a sua carteira. Mesmo que você tenha 50, 70, 100 clientes, talvez até seja complicado vender para eles, porque dependendo você não se relaciona com esses clientes. E aí você vai ter que começar a fazer o quê? Se relacionar com eles. Aí depois que você começar a se relacionar para não ser algo forçado, isso que é contabilidade consultiva, né? Que o Pedro fala. Então você se relaciona com esses clientes, começa a criar esse relacionamento, cuidar dessa carteira e de forma intencional, uma vez por mês, por mês não, menos. A cada 15 dias, ou uma semana, entre em contato com aquele cliente, pergunta se ele precisa de alguma coisa, busca de forma genuína entender e servir aquele cliente, e aí ele vai te dar a abertura para que você então ofereça de forma natural, para que não seja forçado, um outro serviço do seu hub de soluções, seja um BPO financeiro, e ele vai abrir para você os desafios que ele tem. Só que se você não criar o relacionamento e não entender de forma genuína o que ele está passando ali, você não vai conseguir Só vai atender. saber quando ele sair, né? Exatamente, ele vai sair. E alguém vai lá e pode pegar o seu cliente. Então eu faria isso primeiro. Legal. Começou a vender, Débora, serviços que não são contábeis, ali, né, que fazem parte desse hub de soluções, guarda esse investimento. O Robson veio aqui e falou sobre isso, que é uma coisa que fez com que ele crescesse. Ele reinvestia na empresa. Se você não reinvestir, a máquina, ela não funciona. Não, verdade. Não funciona. Só gastar e não reinvestir. Perfeito. Então, é muito importante. E as habilidades que você precisa para fazer um bom tráfego, para fazer uma boa venda de clientes que chegam pela sua atração, são habilidades que você vai desenvolver no momento que você estiver cultivando a sua carteira. Então, você pode começar pela sua carteira, tá mais fácil, talvez você não faça isso hoje. Então, comece a fazer, comece a vender, e você vai ficar muito bom em vender para sua carteira. E aí você vai estar bom em vender, e aí você vai ficar mais fácil para você investir em novos clientes, e você utiliza esse retorno para ter uma boa agência de marketing, para investir em tráfego pago, para ter um bom vendedor te ajudando, para ter um CRM de vendas que vai te ajudar a fazer a gestão desse funil de vendas, para investir em conhecimento, para aumentar o seu time, porque tudo começa com a venda. Perfeito, Thiago. Olha, você falou coisas muito importantes, assim, processos importantes que são necessários para um escritório de contabilidade, deu ideias muito legais. E eu acho uma coisa que, assim, do que você falou, que eu levo também para mim, que as pessoas que eu conheço eu vou falando. Quando você começa, você fica com aquele medo, né? Ah, eu vou vender uma coisa que não é minha área, mas
quanto mais você faz, melhor você fica. Perfeito. Então, já vou até dizendo aqui para quem está assistindo, gente, não tenha medo. Perfeito. Né? Não tenha medo, vai tentando, é errando que a gente consegue. A gente só não pode repetir os erros. Você errou aquilo, você viu que não deu certo naquela abordagem, muda o contexto, muda a abordagem, mas continua, porque uma hora dá certo. O Johnny fala uma frase interessante, que até ele falou no teu vídeo. O não é um cheque predatado para o sim. Sim. Então, quantos nãos você vai receber, mas uma hora o sim vem. E quando vem, meu amigo, é gostoso, hein? Muito. É exatamente isso. Você está vendo como que é mudança de pensamento? Legal, Thiago. Poxa, eu investi em tráfego pago e eu tive ali, não tive resultado. Mas talvez não ter esse resultado fosse necessário para que você tivesse resultado. A questão é que você não pode desistir. O que você tem que fazer? Você tem que olhar e entender por que aquilo que você fez não te trouxe resultado. Quais foram ações, aonde você colocou aquele dinheiro, por que você investiu errado. Então, esse investimento errado, na verdade, ele não é um investimento errado. Ele faz parte do investimento que você precisa fazer para um dia dar certo. Porque ninguém nasce sabendo. E não dá pra saber de tudo, né? Jamais. Thiago, você acredita que a gente já tá falando há 1 hora? Eu sempre falo Não, isso, não eu falo, tá. gente, Não, passa mentira, muito não rápido. tá. É verdade. A gente acabou levando a conversa tão gostosa, né? Muito assunto bem relevante, e a gente estendeu o nosso tempo aqui. Mas aí, só para finalizar, eu queria falar contigo um pouquinho sobre o desafio que você fez com o Johnny. Me fala como é que foi a tua experiência no desafio, lá no Serac, como que foi? Bom, vamos falar sobre isso. Débora, desconstruir é muito mais difícil do que construir. Loucura, né? E a gente está falando aqui sobre construção até agora, né? Construção de um processo de venda, de uma mentalidade de vendas, construção, né, do nosso crescimento, do aumento do faturamento da nossa empresa, contábil. Só que desconstruir é muito mais difícil do que construir. E quando eu participei do desafio do Johnny, eu vou falar aqui uma coisa que ninguém sabe. Eu estava passando por um momento muito difícil. Muito difícil. A gente começa do zero, erra muito, e a gente erra muito. Muitos erros ao longo do caminho. Isso é na hora de implementar um processo de venda também. E eu comecei a empreender no mercado digital como influenciador. Tive um sócio, não deu certo. Foi difícil romper a sociedade. Tive alguns clientes que também não performaram, e faz parte. Tinha uma colaboradora naquela semana que eu acabei perdendo. E aí parece que você está na estaca zero de novo, sabe? Dá um desânimo. Desânimo. Parece que você tá lá, eu tava lá 1 ano e meio. Pá, aí chegou um momento naquela semana, na semana do desafio, é como eu tinha perdido sócio, eu tinha perdido essa pessoa que trabalhava comigo e eu estava sozinho de novo. Eu falei assim, meu Deus, por que isso está acontecendo, né? Onde eu estou errando? E ele anunciou a live, se não me engano, o desafio, né, numa quinta-feira. E na sexta, numa quinta não, acho que foi numa terça. E na quinta-feira eu estava indo viajar. Eu tinha 2 formas de encarar aquele desafio e a live que eu assisti dele. Eu poderia fazer assim, quer saber? Esse desafio desse cara aí que é influenciador, eu não concordo muito com as coisas que ele faz umas coisas que não faz muito sentido para mim, e isso é pensamento de muita gente, tá? Não faz muito sentido para mim, eu não vou fazer, eu tô fazendo aqui do meu jeito, eu vou continuar, não quero. Vou ir para essa viagem minha, curtir. Só curtir com a minha esposa e com a minha filha. Era a primeira viagem nossa junto, não vou fazer nada, vou curtir só. Eu tinha essa possibilidade de utilizar a viagem como uma forma de meio que escape, de você descansar e desligar, compensação, né? Daquele momento difícil que eu estava vivendo ali naquela semana, que era recente, na vida profissional. Só que eu falei assim, não, quer saber? Eu vou ali para essa viagem e eu vou me dedicar e eu vou fazer esse desafio
E por mais que eu seja influenciador já e tenha ideias que não eram ideias como o Johnny tinha, porque não eram, eu vou desconstruir e isso é difícil. Por quê? Porque a gente não quer desconstruir aquilo que a gente pensa. Ah, eu acho que vender é assim, eu executo aquilo daquela forma, sempre fiz a vida inteira. Por que eu vou fazer diferente? E aí eu falei assim, não, eu vou fazer diferente. Eu fui lá e eu fiz diferente. E fazendo diferente, eu me surpreendi. E eu me sinto vitorioso. Porque a disputa não era com as pessoas. A disputa era comigo. Era em desconstruir aquilo que eu estava tendo como ideia de influência. E totalmente errado. Então, no momento que eu realmente me desarmei, coloquei as sandálias da humildade e executei tudo o que ele falou, exatamente tudo, colocando o Thiago com as minhas ideias, com a minha forma de pensar, sem medo do que os outros iam achar de mim, eu consegui ganhar em segundo lugar. Mas para mim, a vitória não era contra outras pessoas, era contra mim mesmo. Sim. E para mim foi a maior virada de chave que eu tive participar desse desafio. Legal. Eu tenho certeza, sim, porque destravou aqui, ó, a minha forma de pensar. A minha forma de pensar em ser eu mesmo, de executar as ideias que eu tenho. Eu percebi que se eu vou lá, realizo e faço, por mais que as pessoas não concordem, vai dar certo. E se eu Tem não... alguns que não concordam, mas outros concordam. Quando a isso. gente é original, a gente tem uma capacidade maior Perfeito. de alcançar pessoas, né? Exatamente. E aí eu tomei a decisão de participar e foi incrível. Tanto é que ontem eu estava com ele. Que legal. Vejo que ele também passou por esse momento, né, de inovação, de talvez até desconstrução da imagem dele para construir a imagem que ele está criando. Então ele realmente é uma referência muito forte para mim. E Débora, ao longo desse caminho a gente comete muitos erros. Não é perfeito, certo? Não. E eu quero falar uma coisa aqui que eu também não fiz, um erro que eu cometi, porque todos nós cometemos erros. E eu quero aqui publicamente pedir desculpa para uma pessoa. Sério? Sim. Confissões. Vamos usar o nosso podcast para uma confissão. Fala. Eu quero pedir perdão para uma pessoa que foi uma pessoa que me ajudou muito, que foi a pessoa que fez com que eu continuasse no mercado contábil. Foi no evento dele, o Anderson Hernandes. Infelizmente, Anderson, aquela atitude que eu tive e o que eu fiz não foi correto. E eu quero te pedir perdão publicamente, porque a minha intenção não era te prejudicar. Mas o que aconteceu agora? Eu fiquei curiosa. Perdão. Você vai me contar depois, né? Não, eu posso contar se você então quiser. Então conta, porque você já começou. Claro. Como eu disse, quando a gente cresce, o crescimento nunca é ordenado. Ele é desordenado. E quando a gente não tem maturidade, e eu não tinha maturidade para entender, a gente toma algumas ações equivocadas. E eu tomei uma ação equivocada. E o pior, que me deixa mais triste, Débora, porque eu tomei essa ação equivocada com uma pessoa que me ajudou demais, sem saber. Eu participei do Marketing Contábil Summit em 2022, o evento do Anderson Hernandes. Foi o primeiro evento contábil que eu fui. Certo. Isso foi no ano passado. Eu comecei a empreender no mercado digital no ano passado, né, no início do ano passado. E através de uma palestra do Pedro Neri junto com a Fernanda, eu falei assim, realmente é isso que eu quero fazer. Sabe, despertou algo em mim, eles falando sobre a contabilidade consultiva, e eu já era um vendedor consultivo, despertou em mim realmente o desejo de ajudar os contadores. E o Anderson era a minha maior referência. E eu falei assim, olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma avaliação do processo comercial do Anderson. Então eu entrei no site da Tactus, me cadastrei como se fosse um cliente e passei pela jornada. Só que, de forma imatura, eu expus aquilo negativamente. Entendi. E, com certeza, isso deve ter chego, né, em você, Anderson, se você estiver ouvindo isso. E não foi uma ação ética correta. E eu me arrependo muito, porque uma pessoa que me ajudou demais. Por exemplo, esse ano, em 2023... Agora, fui no Marketing Contábil Summit de novo
E eu fiz conexões com pessoas no evento dele novamente que vão ser pro resto da vida. Uma delas, o Fred, da auditoria. Então, quando eu percebi que eu cometi aquele erro e eu entendi, tive consciência do que eu fiz e do que eu fiz que foi errado, porque eu poderia muito bem falar assim, Anderson, e não expor isso. Olha, talvez se você fizesse isso, fosse melhor. Eu cometi um erro muito grave por falta de maturidade. Uhum. Então, a gente tem que reconhecer os nossos erros, porque a jornada ela não é perfeita e por isso que, publicamente, eu quero pedir perdão para ele. E, claro, se houver a oportunidade, quero te dar um abraço. E, né, quem sabe... do ano que vem, quem sabe, né, te dar um abraço e te pedir perdão. Porque a gente realmente tem que ajudar as pessoas, fazer com que as pessoas cresçam, se automotivar. Não existe concorrência. Não tem. Não. Eu não sou um concorrente do Gilberto, do Pedro, do Anderson Hernandes. Não sou concorrente do Rogério Famelli. Por mais que eles falem sobre vendas, não sou. Porque o jogo, como eu disse para você, não é com outras pessoas, não é um contra o outro. É você contra você mesmo. Bem verdade. Talvez se você for melhor, talvez o teu exemplo leve outras pessoas a melhorarem. Mas não é um contra o outro, entende? Então, por isso que eu acredito que a gente tem que, como eu disse, vestir as sandálias da humildade, reconhecer os erros, tocar a bola para frente e seguir cada vez mais ajudando aí outras pessoas, né? É isso aí, Thiago. E parabéns pela sua iniciativa, né, de reconhecer isso. Todo mundo erra e tem uma frase que faz muito sentido para mim, né? Se você erra em público, você tem que pedir desculpa em público. Então, se foi uma exposição, você tá certo em fazer isso publicamente, depois a gente recorta e manda para ele. Mas parabéns. Combinado. E eu quero te agradecer muito, Thiago, pelo tempo que a gente passou aqui. Foi muito legal, a gente se conheceu pela internet, né? Eu curti muito o teu conteúdo e a gente foi amadurecendo a ideia. E a gente tá para se ajudar, né? Eu vim aqui abrir o espaço, um palco para você expor as suas ideias e eu aprendi muito com você, coisas que eu vou levar para mim. E eu acredito que os contadores que assistirem esse episódio também vão ter muita técnica que pode aplicar ao seu negócio, que vai ajudar a vender, porque tudo começa na venda, né, Thiago? É isso Thiago? aí, tudo começa com a venda. Comece a vender, não desista, não desista. E eu tenho certeza que você vai alcançar os seus sonhos e os seus objetivos, porque a venda é o começo disso. É isso aí, Thiago. Certo? Parabéns, obrigada, viu? Eu que agradeço. Tudo por você ter vindo aqui, viu? Obrigado. Foi muito bom. Obrigado. E aí, o que acharam desse episódio, hein? Olha, o cara jogou dinheiro aqui na mesa pra gente, né, Thiago? Colocou dinheiro aqui na mesa, aqui, contadores. Olha aqui como é que vocês ganham dinheiro. E isso é muito importante. A gente precisa do dinheiro para evoluir o negócio. A gente não pode ser hipócrita. Dinheiro não é importante. Já é importante. A gente está falando de negócios. Então, o dinheiro é importante e a venda traz essa possibilidade. Então, que esse conteúdo riquíssimo que o Thiago trouxe para nós possa servir para você crescer mais, vender mais. E aproveitando aí, vamos deixar o @ do Thiago para que você procure ele para uma assessoria, talvez, né? Sim. Ou até... Só para seguir meu perfil já é suficiente. Já é me bom, conhecer. né? Já tem muito conteúdo que você fornece lá. Qual que é o seu @, Thiago? Meu @ é oThiago, sem H, _Augusto. Legal. Eu já sigo o Thiago, gosto bastante do conteúdo, muito criativo. Vocês vão gostar também. Obrigada por ter ficado até aqui nesse podcast. Se inscreve, ativa o sininho, não esquece, hein? Até o próximo episódio.